Me foi feita uma pergunta: se há pecado de um crente ir em parque de diversões ou até mesmo ir em circo? E agora? Há pecado nisso? Eu, como crente, pego a minha família e vou a um lugar como esse. Eu peco diante de Deus? Seja bem-vindo a mais um tema importantíssimo da palavra do nosso Deus. Quem vos saúda com a paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, Edson Pereira. Meu carinho, meu respeito em especial a você que ministra a palavra de Deus e a você que está juntinho conosco através desse tema importantíssimo da palavra santa do nosso Deus. Como saber se realmente há pecado em um crente em ir a um parque de diversão ou até mesmo em um circo? Devemos observar um detalhe importante, que dentro da Bíblia Sagrada, entre os 66 livros, dentro dos 31.102 versículos e 1.189 capítulos, você não vai encontrar em hipótese nenhuma que não pode ou pode ir a um parque de diversão ou a um circo, escrito desta maneira. A Bíblia Sagrada ela é categórica em nos revelar no verso 10, no capítulo 17 do livro do profeta Jeremias: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para dar o fim que esperai, segundo os seus caminhos e as ações das suas obras. Observa que nós estamos caminhando, e nesse caminho nós estamos lutando pela salvação e pela vida eterna. Porém, Deus, Ele conhece os meus pensamentos, Ele conhece o meu coração. Agora, eu tenho que lutar pela salvação e pela vida eterna. Agora, observa um detalhe importante. Dentro do versículo 16 do capítulo 2 da primeira epístola do apóstolo João, está escrito: tudo que há no mundo, olha só, é concupiscência dos olhos e da carne. A palavra concupiscência é desejo. Então quer dizer o quê? Uma pessoa a qual ele está caminhando, ele está lutando pela salvação e vida eterna, tem coisas que ele não pode desejar. E esse cuidado a igreja tem que ter, porque no mundo que nós estamos vivendo, principalmente no mundo democrático, que a qual nós estamos vivendo, e capitalista, devemos observar que a nossa carne, ela deseja, e os nossos olhos desejam. A partir do momento que eu olho, a carne deseja. Agora, eu tenho que bater contra a minha carne, contra os desejos da minha carne, porque agora eu estou em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura. E aqueles desejos que eles tinham antes não pode ter mais. O que me chama a minha atenção, eu deixo esse versículo 16 do capítulo 2 da primeira epístola do apóstolo João e vou, sabe para onde? Para a primeira epístola do apóstolo Pedro. Isso mesmo. No capítulo 1, e olha só, e verso 14, que assim está escrito: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que
antes havia em vossa ignorância. Ou seja, eu como filho de Deus, eu não posso agora estar na minha ignorância, porque agora eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Eu tenho que obedecer não a uma religião, não a uma denominação. Eu tenho que obedecer não a um pastor, a uma diretoria a qual tem respaldo bíblico, diz que não tem problema eu ou a igreja ir para um circo ou para um parque de diversão. Agora, eu tenho que saber, a igreja tem que saber e aprender que na minha ignorância, antes de eu aceitar a Jesus, eu caminhava e Deus conhecia o meu coração e os meus pensamentos. E eu não tinha obras perfeita diante de Deus. Agora eu aceitei a Jesus Cristo. A igreja aceitou a Jesus Cristo. Agora esses lugares não pertencem a mim e nem tampouco à igreja. Porque se antes, na minha ignorância, a concupiscência, o desejo da carne era para estar num circo, ouvindo chocarrices e rindo para se alegrar a minha carne, agora eu faço uma pergunta. Estando eu num parque de diversão, um parque aí famosíssimo, ou um parque não famosíssimo, eu estou me divertindo com a minha carne, eu agora não sou mais ignorante biblicamente. Agora vive em mim o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que vive em mim. Se o Espírito de Deus está em mim, ele tem ciúme. Qual é o ciúme? De eu estar compartilhando com as chocarrices e também com as coisas do mundo que aqui está. Agora, como uma pessoa, um crente, ele vai andar em espírito, estando num circo? Como que um crente ele vai estar em espírito, estando se divertindo num parque? Por quê? Capítulo 5 e verso 16 de Paulo aos Gálatas, resumindo o verso 19. Digo-vos, porém, andai em espírito. Olha que essa palavra espírito é letra maiúscula, então está falando do Espírito Santo. Às vezes muitas pessoas falam que como que nós vamos andar em espírito? Nós temos que andar em espírito. Nós temos que estar em espírito. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Para se cumprir, capítulo 3 e verso 16 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vós sois o templo de Deus e a morada do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo mora em mim. Isso aqui é templo do Espírito Santo. A igreja mora o Espírito Santo. A igreja é templo, templo de Deus e morada do Espírito Santo. Agora, a morada de Deus, o templo de Deus e a morada do Espírito Santo vai estar onde? Nos lugares como esse. Agora, como que ele ou ela vai estar em espírito? Porque isso é com certeza a concupiscência dos olhos e da carne está exposta a chocarrices, a olhares imprudentes, a olhares, ou seja, enfim, está lá se divertindo de uma maneira que não venha agradar ao Espírito Santo de Deus. Capítulo 5, verso 16, volto eu a repetir de Paulo aos Gálatas, resumindo o verso 19. Digo-vos, porém, andai em espírito, e não cumprirei as concupiscências da carne. Olha só, eu não cumprirei os desejos da carne. A minha carne deseja eu ir a esses lugares, só que daí
vem o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus não quer que eu vou a um lugar desse. Porque eu estando num lugar desse, eu não vou ter como estar em espírito. Por quê? Presta atenção. Livro de Tiago, capítulo 4, verso 5, assim está escrito: ou cuidai-vos que em vão diz as Escrituras. Olha só, presta atenção. O Espírito que em nós habita tem ciúme. A palavra Espírito aqui é letra maiúscula. Ou seja, antes de eu se converter, antes da igreja se converter, tudo bem. A carne desejava ir para um lugar desse? Ia pela concupiscência do engano. O engano vinha, enganava ela, enganava ele, ela ia. Agora já mudou. Não. Eu tenho que bater contra quem? Contra a minha carne. Mas se eu não consigo, se é templo de Deus e morada do Espírito Santo, agora vem o Espírito de Deus batendo para mim não ir. Porque normalmente esse lugar é um lugar a qual há pessoas de toda classe social, de toda classe religiosa, e eu não posso estar e nem tampouco a igreja pode estar. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E uma se põe contra o outro para que não façais o que quereis, mas se está guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. Fechando o verso 19 do capítulo 5, 16, capítulo 5, verso 16 ao 19 de Gálatas. Agora, ou seja, a carne, ela vem, mas o Espírito de Deus bate contra. Olha, não vá. A lei não proíbe, mas nós não estamos debaixo da lei. Não. Bem pelo contrário, a lei dá total liberdade, você tem um livre árbitro, mas a igreja não tem que estar debaixo de liberdade. A igreja não tem que estar debaixo de livre árbitro. A igreja tem que estar debaixo das mãos de Jesus Cristo. A igreja, ela tem que observar esse detalhe, que ela tem que obedecer a Cristo. A igreja tem que saber que o cabeça dela é Jesus Cristo. Capítulo 5 e verso 23 de Efésios, a parte B do versículo. A igreja tem que saber que quem salva é Jesus Cristo. Mas quem vai entregar a igreja, presta atenção, nas mãos de Cristo é o Espírito Santo de Deus. Agora, eu estando num parque de diversão, estando num circo, como que eu vou estar em espírito? Capítulo 8 e verso 1 de Paulo aos Romanos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que anda segundo o Espírito e não segundo a carne. Claro que isso, na lógica, num lugar desse, você não tem como você estar em espírito. Você vai estar na carne, ouvindo piadas, com chocarrices, a sua atenção é toda focalizada nas coisas, querendo andar nisso, andar naquilo, enfim. Então quer dizer o quê? Você não vai conseguir. Agora presta atenção, quem é que vai fazer a transformação do corpo corruptível num corpo incorruptível? Quem é? O Espírito Santo de Deus. E o que nós lemos no verso 5 do capítulo 4 de Tiago? Sabei vós que em vão diz as Escrituras que o Espírito de Deus que habita em nós tem ciúme. Por que ele tem ciúme? Porque ele sabe que isso aqui é templo de Deus e morada dele. Só que agora, peraí, não bate
Não bate de maneira nenhuma. Se você for observar esse detalhe, não bate. Porque, para fechar o verso 19 do capítulo 5 de Gálatas, as obras da carne são manifestas. Ou seja, nesses lugares vai se manifestar não as obras do Espírito Santo, mas as obras da carne. Porque daí o desejo ilícito de olhar, a carne vai querer se divertir, brincar em algo que se deu ali. E como que a pessoa vai estar vigiando? Não tem como vigiar no lugar desse. Existe um versículo que está no Evangelho de São Lucas, já eu vou ver junto com vocês, no capítulo 21. Olha só, presta bem atenção que é muito importante isso daqui, ó. Olha só, eu quero ler com vocês aqui, ó, verso 34, que diz assim: e olhai por vós, aqui já o verso 34 do capítulo 21 do Evangelho de São Lucas, na continuação do sermão profético. Olha só, ele está mandando eu olhar para mim, não olhar para irmão, nem para fulano, nem para Beltrano. A igreja tem que ter essa convicção, que tem que olhar para você e saber que esses lugares não pertencem a você e nem tampouco a mim. Para que não aconteça que o vosso coração se carregue, olha só, de glutanoria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de imprevistos aquele dia. Isso está dizendo que no lugar desse vai estar pessoas embriagadas. Ali quer dizer o quê? Jesus vai vir. Como que a pessoa vai estar preparada? Não tem. Não tem como que se preparar no lugar desse. Olha só o verso 36. Do mesmo capítulo 21 do Evangelho do São Lucas. Vigiai, pois em todo o tempo. Olha só. Vigiai em todo o tempo. Está no lugar desse? Como que vai vigiar? É o tempo da diversão. É o tempo das chocarrices. E como que vai vigiar? Não tem como vigiar. Para que seja havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Isso aqui é um alertamento de Jesus Cristo para nós, a igreja dele. Que num lugar como esse, não tem como você vigiar. Porque eu vou dar liberdade para a carne, liberdade para os olhos, e ali estou num ambiente totalmente diferente, que não é para a crente. As pessoas ali estão totalmente despercebidas, e eu também vou estar totalmente despercebida. Isso demonstra que Jesus vier, e agora? É Bíblia. É Bíblia. Será que eu subo? Se vier a igreja estiver no lugar, será que sobe? Fica entre você e a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. Então eu não vou no lugar desse. De maneira nenhuma. Eu posso até passar e olhar, mas eu não adentro no lugar desse. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos ilumine. E volto a repetir para você. A igreja, ela é diferenciada. O mundo nos envolve, mas a igreja não pode se envolver com as coisas do mundo. Que Deus abençoe. Quem vos despede com a paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, Edson Pereira.